Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões, né, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos, peço para os vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Eu peço paz, né, para todos os países do planeta Terra, paz para os países que estão em desequilíbrio por causa do tarifaço do Trump, paz para o próprio Trump, paz para os Estados Unidos, né? Paz agora também entre Estados Unidos e Venezuela, paz para o presidente Lula, paz para o Brasil, né? Paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 4 itens. O primeiro item é que tinha um casal que se amava e o pai da moça não queria o relacionamento entre eles. E aí eles desmancharam o namoro, né? E cada um seguiu essa vida. Porém, como cada um retorna ao mundo espiritual, eles fizeram a desassimilação da matéria também e retornaram ao mundo espiritual. E lá se encontraram. Outro item é que tem pessoas, espíritos, que buscam a santidade, mas ainda presos em desejo mundano do materialismo. Então, esse grupo de pessoas vão ter problemas, né? Outro item é que ainda também, né? Tem pessoas, no mesmo item, tem pessoas que buscam, e espíritos que buscam a santidade através do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, esses aí vão ser mais fáceis de encontrar a santidade. Outro item é que Jesus envia espíritos, né, missionários, né, para encarnar no planeta Terra e para ajudar no nosso processo evolutivo. Então, cito 2 exemplos. Paulo de Tarso, a última encarnação, veio com Martinho Lutero. E Maria Madalena, na última encarnação, com a irmã Madre Teresa de Calcutá, né? Outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet. Lá tem vídeos falando sobre o livro, então vamos estudar. Eu vou falar, papo de domingo de hoje, sobre Nath morto. Vamos entender o que é um Nath morto, né? O Nath morto, ele vem assim por vários problemas. Ele vem para o ventre da mãe, ele está no ventre da mãe, e esse ventre da mãe, né, o espírito foi fecundado ali, né?
Então tem alguns meses de vida, ou dias, mas aí ele acaba morrendo no ventre da mãe. Então é chamado natimorto. O natimorto, esses espíritos, ele vem por alguns problemas. Eutanásia, espírito que fez suicidou-se, né? Então ele tem um tempo de vida ali. E a mãe, geralmente, essas mães, né, de natimorto, fizeram aborto, né? E aí elas estão resgatando, né? Ou às vezes nessa mesma encarnação ou em outra encarnação, né? Tem muitas mães que perguntam, né? Quando ela tem um filho que nasceu natimorto, o que acontece com esse espírito, né? Então a gente vai ter que voltar lá atrás, né? O que acontece? Todo espírito vai depender do grau evolutivo dele para saber se ele já tem a consciência que é espírito, sai daquela fase. Mas geralmente, principalmente quem vai de natimorto, ele ficou daquele jeito. Então, lá dentro do mundo espiritual existe maternidade, né? Existe orfanato, né? Então, o orfanato vai de 0, tem orfanato vai de 0 a 6, de 7 a 14, de 15 a 22, né? 21 anos. Então, esses espíritos vão ser tratados assim, né? Então, por quê? Aqueles que ainda não têm aquela consciência que realmente é um espírito adulto. Então, ele sai dali com uma luz, com outra roupagem. Mas o espírito que não tem essa consciência toda ainda, ele vai ficar ali por um grande tempo até passar por aquelas fases e depois encarnar. E tudo também vai depender da necessidade da encarnação dele. Então, esse natimorto geralmente veio para cumprir o quê? Uma eutanásia. Essa eutanásia geralmente foi feita a pedido dele antes, ou quando se ele tivesse no estado vegetativo, né? Então foi feita aquela eutanásia, ele volta ao mundo espiritual antes da data prevista. Então ele vai ter problemas, então vai passar por um natimorto, né? Esse natimorto é poucos dias de vida, por isso que ele passa poucos dias de vida. Então, um exemplo, se ele tinha 2 meses ainda para morrer e foi embora antes, ou suicídio, ou eutanásia, esse espírito, ele tem os 2 meses ainda para cumprir, então ele vem com o natimorto. Então vai morrer ali, ou tem 1 mês, tem 1 dia, tem 5 dias, né? Ele nasce com o natimorto, né? Então é nesse contexto que acontecem muito esses problemas. E aí quem passa o sofrimento maior é a mãe, o pai, os avós, os parentes mais próximos. Esses parentes também, o pai, a avó, né, eles têm algum envolvimento com eutanásia em encarnação passada, envolvimento com abortos, né? E estão resgatando esse sofrimento. Porque quando tem um aborto no espírito, o espírito sofre com isso. Então o espírito ele se preparou, né, para encarnar, né? E às vezes ia ser difícil voltar de novo aquela encarnação que é para quê? Que ele tinha que fazer um resgate muito importante, né? Para ele sair, parar de ficar nessa perturbação. E aí ele é morto, né? Então mais perturbado ele fica, né? Então ele não vai poder resgatar o que ele necessitava resgatar naquela encarnação, né? Porque a mãe, né, fez um aborto, né? Quando o aborto ele é instantâneo,
porque esse espírito teria que passar, estava devendo algum tempo, né, ou de suicídio, eutanásia, para resgatar esse tempo dele. Agora, quando ele não aí que ele se preparou, né? Ele vai dar um problema nele, uma perturbação muito grande. E aí, aqueles que estão envolvidos, até mesmo os médicos, os profissionais que trabalham nesse negócio de aborto, nas clínicas, né? Eles são responsáveis também por isso. Então eles vão resgatar. Às vezes uma família que tem um natimorto, tem por aí também, junta com aquela mãe que é uma devedora também, né? Porque tudo tem um conjunto de causas, não tem uma causa só. Então aquelas pessoas mais chegadas a eles têm algum envolvimento lá atrás com eutanásia, principalmente com aborto. É por isso que esse ser, ele vai passar por natimorto, né? Ele vai passar os dias, né? Nesse contexto, né? Mas que é o negócio. Quando é feito o aborto, o espírito, ele se preparou, né? Às vezes ele era pouco tempo que ele teria de vida, ou se não resolver um problema muito sério que foi pendente no passado. E ele precisava daquela família, aquela família que ia ajudá-lo, né? Naquele momento. E aí o que acontece? Acontece o aborto, acontece essa pausa, que aí não sabe daqui a quantos anos que ele vai ter essa mesma oportunidade para encarnar, para resolver, para resgatar esse problema. Às vezes são aquelas famílias que iam ajudar ele a fazer o resgate. Então ele vai ter que se preparar de novo, encontrar de novo um ambiente para fazer esse seu resgate, né? E aí o aborto é um problema muito sério. E aí vem esse natimorto, né? Para essas pessoas, mãe, pai, avós, tios, tudo ali que tem envolvimento, né? Que fizeram assim projetos, planos, né? Para aquela criança que estava vindo, acontece isso. Às vezes fala assim, pô, mas eu sou uma pessoa do bem agora, mas e encarnações passadas? O que se fez de errado, né? Então a gente tem que analisar isso. Daí tem muita gente, muita mãe, muito pai, né? Sofre, nós estamos na caminhada do bem, não deveria ter acontecido isso. A avó também começam a ficar muito triste com isso, mas a gente tem que questionar o nosso passado. O nosso presente é o reflexo do passado, né? Então a gente tem que ficar em prece, ficar sempre na caminhada do bem, praticar o máximo que puder, né? Porque é nesse contexto que acontece. Então não tenho mais nada para falar sobre o assunto de hoje. Outro tema não foi definido ainda, né? Eu estou ainda definindo qual será o próximo tema, né? Mas no próximo Papo de Domingo eu vou ter o tema já definido, né? E aí já tem outro tema talvez já definido, como eu faço sempre, né? É que às vezes eu não tenho tempo para definir os temas, ou tenho temas demais, né? E acho que tem aquele tema, os temas tem que sair, então depois tem que fazer uma análise com mais calma, né? Para julgar o que eu vou realmente falar, né? Porque antes eu separava mensalmente, só que mensalmente às vezes dá o problema, aquele assunto às vezes que eu tinha separado não ia ter tanto destaque se eu fosse falar de outro tema. Então eu tirava aquele tema, jogava para outro mês e às vezes não falava sobre aquele tema. Então agora eu estou sempre pegando de dois em dois temas, né? E daí eu vou escolhendo o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar no próximo domingo. Só que eu escolhi alguns e não me resolvi de qual que eu vou falar no próximo domingo. Para esse domingo eu já tenho, né? Mas no próximo eu vou, durante a semana eu vou resolver,
do que eu vou falar, né? Os dois temas que eu vou escolher. Então é isso aí. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã e irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.